bem-vindos aos nossos seminários avançados do Centro Mente Aberta. Hoje nós vamos ter dois temas, Mindfulness na Educação e Mindful Eating. O tema de Mindfulness na Educação eu vou apresentar. Depois a gente tem a professora Érica Porto, que está aqui já. Obrigado, Érica, por ter aceito o convite, mais uma vez, né? Para falar desse outro tema bastante interessante, que é Mindful Eating. Então, lembrando que essa é uma disciplina da pós-graduação, estrito sensu, do Programa de Saúde Coletiva da Unifesp. Então, nós temos aqui alunos matriculados na disciplina, sempre lembrando que a presença é o nome aí no chat, então deixem o nome e o sobrenome no chat, para que a gente possa contar a presença. E é também uma atividade aberta à comunidade, né, de disseminação científica, para todos aqueles que queiram acompanhar esses temas nesse ponto de vista mais científico. Então, para quem está vindo hoje, né, muito bem-vindo, muito bem-vinda. E a nossa intenção é trazer os vários temas relacionados a Mindfulness nessa abordagem científica dentro da nossa disciplina da pós. Então, a gente vai começar com o tema de Mindfulness na Educação. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, lembrando que está sendo gravado, depois a gente também deixa disponível no nosso YouTube. Dando início ao nosso primeiro tema, Mindfulness na Educação. Lembrando só que nós estamos comemorando 10 anos do Centro Mente Aberta esse ano, um centro de extensão e pesquisa vinculado à medicina, ao Departamento de Medicina Preventiva, né? Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina. Então, a Mente Aberta está fazendo 10 anos e a gente tem organizado algumas atividades para essa comemoração e todas que a gente já vem fazendo como os seminários. Então, falando do tema da educação, primeiro a gente pode pensar, né, que Mindfulness está dentro do campo da promoção da saúde. Isso vale para todas as áreas, né, da sociedade, saúde, educação, organizações. Então, também, dentro dessa perspectiva, a aplicação na educação, pensando em todos os atores, professores, colaboradores, estudantes, pais, então, dentro do campo da promoção da saúde, especial da saúde mental, pensando em recursos, em ferramentas para que a gente tenha mais autonomia no nosso dia a dia e mais resiliência frente aos fatores de estresse ou os fatores que possam tirar a qualidade de vida do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, né, a gente sabe que estamos vivendo um momento mais desafiador, além da pandemia, um aumento da importância, né, dos transtornos mentais em faixas etárias mais jovens. A própria Organização Mundial da Saúde vem enfatizando esse fato, né, reforçando a questão da saúde mental, da promoção da saúde na população mais jovem. Esse dado, ele fala nesse sentido, mostrando que, infelizmente, a idade do início de depressão, do primeiro episódio depressivo, tem caído nos últimos 30 anos em especial, saindo ali da faixa etária dos 40, 50 anos, o primeiro episódio de depressão, o primeiro diagnóstico, e caindo, né, até a faixa etária dos adolescentes. Então, além do problema da depressão em si, a gente sabe que quanto mais jovem ocorre, quanto mais jovem estamos, né, no primeiro episódio, mais o risco de recorrência, de que isso se repita ao longo da vida com mais episódios, tornando o quadro crônico. Então, isso também a gente tem vivenciado. Maiores níveis de ansiedade também nessa população. Logicamente, tem se feito mais diagnóstico, tem se preocupado mais, né? Isso também aumenta os números. Mas essa outra pesquisa mostrando, né, que níveis de ansiedade em jovens parecidos com pacientes internados com ansiedade na década de 50.
Então, tem aumentado ainda mais a importância da saúde mental, em especial na faixa etária dos mais jovens. Podemos falar também de burnout, isso vale tanto para os professores como para os estudantes. Então, também lembrando, né, do ponto de vista do docente, do professor, de novo, valendo também para os estudantes, mas seria o estresse crônico relacionado ao trabalho ou ao estudo, e cada vez mais tem se tornado um tema relevante, e também está no campo da aplicação de mindfulness na educação. Lembrando os sintomas de burnout, que a gente possa identificar, então, sensação de exaustão frequente, não um dia ou outro, mas com frequência, se sentir exausto, esgotado, com falta de energia. Isso pode indicar um quadro de burnout, de estresse crônico relacionado ao ambiente escolar, nos vários níveis, tanto para o professor como para o estudante. O distanciamento mental, sentimentos de negativismo em relação ao estudo, distanciamento, cinismo, a gente pode usar essa palavra também, não engajamento. Então, que a gente brinca, né, estar de corpo presente apenas e não estar engajado realmente com a atividade. E a percepção de redução da eficácia, da realização, às vezes perde-se o senso de propósito. Então, são sintomas que podem indicar que a gente está no quadro crônico de estresse relacionado, né, ao ambiente escolar, tanto para o professor quanto para os estudantes. Uma curiosidade, né, o William James, que é considerado um dos pais da psicologia moderna, já afirmava que a faculdade de trazer voluntariamente de volta uma atenção dispersa, repetidamente, é a própria raiz do discernimento do caráter e da vontade, usando as suas palavras, né, daquela época, no final do século XIX. E ninguém é mestre de si mesmo se não tem essa capacidade de trazer de volta uma atenção dispersa. E ele complementava que o sistema de educação que aprimorasse essa faculdade, então, desde do sistema educacional, que a gente pudesse aprender e aprimorar essa faculdade de estar menos disperso, conseguir trazer a nossa atenção, o nosso foco para aquilo que a gente está fazendo, aí no caso dos estudos, seria a educação por excelência. Mas é mais fácil falar, é mais fácil definir esse ideal do que dar orientações práticas para a sua concretização. Então, ele já tinha, né, essa ideia da importância, né, do treinamento atencional em todas as áreas da vida, mas também na educação. E Mindfulness, então, tem sido uma dessas ferramentas, além da questão das habilidades socioemocionais, para termos mais foco, mais consciência durante os estudos, ou como professor, no ambiente escolar, né, como professor, como estudante. A gente sabe também que Mindfulness está relacionado ao gerenciamento do estresse, então entra também na questão da habilidade socioemocional e, como um todo, né, resultando em mais qualidade de vida. Como eu disse, em todas as áreas, isso vale para a educação também. Logicamente, se a gente está mais focado, consegue lidar com uma atenção dispersa, né, trazendo-a novamente para aquilo que a gente está fazendo, se a gente consegue, a partir daí, também gerenciar melhor o estresse, ter mais habilidades socioemocionais, a gente desempenha melhor qualquer atividade no dia a dia, relacionado ao ambiente familiar, ao ambiente do trabalho e ao ambiente escolar. Então, essa ideia vale também para a educação. Como todos já sabemos, né, a gente vem falando bastante aqui nos nossos seminários. Quando a gente está falando de Mindfulness, a gente está falando mais propriamente dos protocolos de intervenção baseados em Mindfulness, treinamentos laicos, científicos, aplicáveis a qualquer contexto, né, numa linguagem laica e científica, secular, não relacionada, não vinculada, né, não discriminando crenças. E isso começou lá com o John Kabat-Zinn, um biólogo da Universidade de Massachusetts, professor da Escola de Medicina, começou a fazer isso no final da década de 70, inicialmente no ambiente hospitalar, muito com foco na saúde, né, criando o protocolo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, mas que depois isso foi se espalhando, né, tanto para outros protocolos na área da saúde, como o MBCT, a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, em especial criado para pacientes com depressão crônica refratária,
Outro exemplo seria o MBRP, né, o Relapse Prevention, para pacientes com dependência de álcool e outras drogas, impulsividade, melhora de relacionamento, vários protocolos baseados no protocolo do Jon Kabat-Zinn, psicoterapias que começaram a usar mindfulness como um dos elementos, como a terapia dialética comportamental, em especial voltada para pacientes com risco de suicídio, de transtorno borderline, de personalidade, a terapia de aceitação e compromisso, mesclando mindfulness com valores de vida e aceitação, mindful eating, como a gente vai conversar um pouco mais depois com a Érica, ambiente do trabalho, na liderança, sustentabilidade, e também na educação. Então, a partir da experiência de sucesso do Jon Kabat-Zinn e de outros protocolos baseados em mindfulness, isso foi se espalhando, né, pela sociedade, em outras, no campo da psicologia, da medicina, da saúde em geral, no campo das organizações e no campo da educação também. No campo da educação, a gente tem vários protocolos específicos que são, às vezes, diferentes do protocolo original do Jon Kabat-Zinn, da estrutura, né, que foi criada, a famosa estrutura das 8 sessões, ou 9 sessões, dentro de 8 semanas, protocolo de aproximadamente 2 meses, uma sessão por semana, aproximadamente 2 horas. Na educação, em especial para as crianças e adolescentes, nem sempre funciona dessa maneira. Então, os protocolos de professores, muitas vezes seguem essa estrutura, mas os de crianças e adolescentes, em geral, são adaptados para essa faixa etária. Então, práticas, por exemplo, práticas mais curtas, práticas mais lúdicas, práticas inseridas dentro do currículo ao longo do ano, ou concentradas ao longo de 6, 12 semanas. Então, tem uma variedade de protocolos. Eu estou trazendo aqui 2 exemplos, que é do Mindfulness School Project, que é um instituto que promove a inserção de mindfulness na educação, baseado no Reino Unido. Eles têm protocolos tanto para professores como para estudantes, né? E crianças de várias faixas etárias. Eles acabaram de lançar, não coloquei aqui, mas lançaram agora um protocolo para crianças a partir de 3 anos, dos 3 aos 7. Eles têm bastante clássico, que é o PAUS-B, para 7 a 11 anos, então adaptando as práticas para essa faixa etária, e adaptando também para a inserção dentro da escola, por pessoas que venham dar o treinamento, pelos próprios professores que podem ser treinados para entregarem a intervenção, e o DocB, que é para adolescentes de 11 a 18 anos. Então, existem vários outros institutos, Mindful Schools, tem o MEP, agora me fugiu a sigla, né, no Instituto Americano, mas são vários desses protocolos que são adaptados, em especial às crianças e adolescentes, sabendo que nem sempre aquela estrutura de 8 sessões, muitas vezes é adaptado ao ambiente escolar. Então, vale para inserção na educação todos os benefícios que a gente já conhece, né, de mindfulness em geral. Então, os aspectos cognitivos, aumento da concentração, da atenção, da memória, da criatividade, aspectos emocionais e psicológicos, como autorregulação emocional, diminuição de sintomas de ansiedade, diminuição de percepção do estresse, sintomas de depressão, melhora da qualidade do sono e, né, também indo no campo do tratamento de transtornos, como síndrome do pânico, transtornos alimentares, etc. Aspectos físicos, né, melhora da qualidade de vida na dor crônica, tratamento também de outras complementares, ou de primeira escolha para outras patologias orgânicas, doenças cardiovasculares, obesidade, várias doenças crônicas também. A gente melhora aspectos físicos de funcionalidade a partir da prática de mindfulness. E todos, logicamente, todos esses benefícios cabem nas escolas também para todos os atores, professores, estudantes, colaboradores e pais. Lembrando que esses benefícios, né, são várias pesquisas nos mostrando, além dos aspectos psicológicos, os aspectos neurobiológicos, fortalecimento das conexões e também da estrutura, né, muitas vezes do número de conexões interneurais, do córtex pré-frontal, funções cognitivas, funções executivas, do hipocampo, né, aprendizagem, memória, tomada de perspectiva, também a compaixão tem reflexo aí no hipocampo,
Na ínsula, reconhecimento das sensações internas, interocepção, envolve o reconhecimento de um aspecto das emoções, que são as sensações físicas, nossas e dos outros. E a amígdala relacionada à luta e fuga, né, frente às ameaças. Então, a gente estimula a amígdala que está dentro do cérebro. Em especial, essa parte do cérebro, ela se sensibiliza, muitas vezes aumenta, né, aumenta a ativação e a estrutura, quando a gente está muito frente ao estresse crônico. E com o treinamento de mindfulness, ela se modula, né, se dessensibiliza, aumentando, inclusive, as conexões com o córtex pré-frontal. Isso quer dizer que a gente, frente ao estresse, consegue ser menos reativo, menos impulsivo e ter respostas mais racionais, mais efetivas. Isso também se repete em crianças. Esse é um estudo mostrando isso para crianças, muito bem feito, estudo controlado, randomizado, com avaliação de neuroimagem, onde as crianças eram expostas a testes neuropsicológicos, por exemplo, mostrando faces assustadoras, e elas iam sendo medidas, né, fazendo medidas de neuroimagem. Uma parte das crianças foi sorteada para fazer mindfulness. O que se observou é que realmente ativa menos a área da amígdala, frente a esses testes neuropsicológicos, né, de medo, por exemplo, e aumenta a conexão da amígdala com o córtex pré-frontal. Então, mostrando que isso acontece não somente em adultos, mas também em crianças e adolescentes. É um estudo bastante recente, né, publicado esse ano, falando a favor, né, um estudo que não estava exatamente interessado em mindfulness, mas estava buscando qual seria a eficácia de intervenções psicológicas para melhora do bem-estar mental, né, do bem-estar mental, bem-estar subjetivo, buscando várias intervenções psicológicas, e aí a partir de um grande número de estudos, 53 mil sujeitos de pesquisa, né, participantes nesses vários estudos, encontrou que as intervenções baseadas em mindfulness são um padrão ouro, né, de eficácia para bem-estar mental, e junto, né, com intervenções de psicologia positiva que são multicomponentes. Então, quando há intervenções multicomponentes de psicologia positiva, também tem uma boa eficácia. As duas melhores, então, seriam as intervenções baseadas em mindfulness, em geral, e aquelas de psicologia positiva, né, com vários componentes. Então, melhorando, né, o estado de bem-estar, em especial bem-estar mental. Então, frente a várias outras intervenções, como a terapia cognitiva comportamental. Então, mostrando realmente que mindfulness, né, tem um grande impacto. Aí, né, a gente pegou tamanhos, eles mostraram que os tamanhos de efeito são de pequeno a moderado, que é o esperado, né, aumenta até de 50% de melhora. E entre as várias intervenções psicológicas, mindfulness e a psicologia positiva multimodal se destacando. Então, mindfulness, sim, é uma boa intervenção baseada em evidência para bem-estar psicológico e também quando comparada com outras intervenções. Então, isso vale, logicamente, para todas as áreas da vida e vale para a educação. Lembrando, né, quando a gente fala de promoção da saúde no nível populacional, a gente está falando de uma proteção, né, da população, jogando a curva de risco por baixo risco. Isso quer dizer que há menos chance de a gente ter um transtorno. Quanto mais ferramentas de saúde mental, de promoção da saúde a gente tem na população como um todo, mais a média, né, de risco cai e menos a gente tem possibilidade, né, de indivíduos que chegam a ter um transtorno. Então, quando a gente fala de implementação, né, nas várias áreas da vida e na educação, a gente está falando disso, em especial a educação, né, que tem uma grande abrangência, um grande acesso à população como um todo. Então, potencialmente, na aplicação de mindfulness na educação, poderia melhorar aspectos de regulação emocional, reconhecimento das emoções, respostas mais efetivas, concentração, metacognição, a possibilidade de notarmos os próprios pensamentos, o vínculo entre pensamentos, emoções, sentimentos e sensações físicas, inventando a experiência de maneira mais mindful, mais em perspectiva, lidar com os fatores de estresse, melhorar o bem-estar, como eu estava mostrando. Também, né, associado à autoestima, em especial a autoestima relacionada à conexão consigo mesmo, com seus valores e com seus propósitos, e a compaixão, aspectos
de empatia e compaixão. Então, potencialmente, esses seriam os benefícios de Mindfulness na educação. O florescimento humano. Quando a gente vai para os estudos, então, começando pelos professores, né, que são um dos atores importantes no contexto escolar. Então, muitas vezes a gente começa as intervenções pelos próprios professores, entendendo que, inclusive, pode haver um efeito multiplicador para o clima de classe. Então, quando os professores têm mais habilidades socioemocionais, mais habilidades de lidarem com o estresse, isso vai contaminar positivamente o ambiente escolar, o ambiente de classe, o clima de classe, e também beneficia aos estudantes. Então, existem várias intervenções voltadas a professores, ou intervenções mais clássicas, como o MBCR, o MBCT, o nosso programa que é o MBHP, ou intervenções específicas, como é o caso do CARE. Tem uma grande autora nesse campo, né, das intervenções para professores e docentes, que é a Patrícia James, ou Tish James, e ela criou esse programa que é o CARE, em especial aplicado aos professores. Então, existem muitas evidências nesse campo, mostrando melhora no bem-estar geral, melhora no manejo do estresse, melhora na atitude compassiva, aumento dos níveis de mindfulness, diminuição dos níveis de burnout, melhora da qualidade do sono, e mostrando que há evidências para vários tipos de programas mais específicos, como o CARE, e programas mais gerais, como o MBSR, ou, por exemplo, o programa lá do MISC, né, do Mindfulness in Schools Project, então voltado a professores. Então, aparentemente, há bons efeitos de Mindfulness para professores, independente se o programa é mais genérico ou mais específico para essa população. Quando a gente pensa na estrutura das escolas como um todo, aqui, né, pegando estudos que vão no sentido de aplicação nas escolas, o que a gente observa é que há potencial melhora, em especial na performance cognitiva, no manejo do estresse, no aumento da resiliência e na melhor lida com os problemas emocionais. E também quando a gente pergunta para outras pessoas, né, qual é a opinião de outras pessoas, também melhora, benefícios aparecem. Em geral, as intervenções, né, por esse estudo, né, coloca como promissoras, incluindo crianças e adolescentes, mas lembrando, né, que ainda, isso é verdade até hoje, os estudos não são muitos, ou as amostras, né, o número de participantes são pequenos, ainda com baixa qualidade metodológica, muitas vezes sem um bom desenho metodológico, sem grupo controle, ou com grupo controle passivo. Então, existe aí, no ambiente escolar, em especial nos estudos com crianças e adolescentes, ainda uma lacuna do conhecimento, apesar daqueles potenciais benefícios que a gente conversou. Esse outro estudo mais recente mostra isso. A aplicação de intervenções baseadas em mindfulness para sintomas de ansiedade ou transtornos de ansiedade em crianças e adolescentes. Aqui incluindo, né, 18 estudos sem conclusão de que melhora ou piora. Então, não foi possível, a partir dos estudos que foram incluídos, obter uma conclusão. E mostrando, né, que muitos estudos com baixa qualidade, então estudos maiores e de mais qualidade são necessários para que a gente possa realmente afirmar que mindfulness é efetivo para crianças e adolescentes em especial, e com doenças ou sem doenças, como ansiedade e depressão. Apesar de todo o potencial, a literatura ainda é controversa, né? A gente precisa de mais bons estudos bem delineados na área especial de crianças e adolescentes. O grupo do professor Keighton, da Universidade de Oxford, tem se dedicado a isso. Eles estão com um grande estudo, que é o Myriad, então mais resiliência em adolescência, resiliência na adolescência. Um grande estudo de intervenção, de implementação no Reino Unido, milhares de crianças treinadas, professores sendo treinados para entregarem as intervenções para as crianças, um segmento de 2 anos, inicialmente, para os primeiros dados, e eles agora estão começando a divulgar os resultados. Ainda não temos os resultados definitivos, mas quem tem interesse nesse tema, né, em especial aqui para adolescentes,
seguir esse estudo, que é um grande estudo que vai nos trazer muitos dados, né, para corroborar ou não a importância da aplicação de mindfulness nas escolas, em especial nessa faixa etária. Eles encontraram, né, pelos estudos que a gente já tem, pelos resultados preliminares, muitas dificuldades na implementação, como já era esperado, né? Então, uma coisa é, quando eu faço um estudo mais controlado, eu chamo ali um tanto, né, de crianças, ou adolescentes, ou estudantes, ou professores, né, sorteio para grupo intervenção, grupo não intervenção, e obtenho os resultados. A outra coisa é quando eu levo isso para o mundo real, que é o foco desse estudo, né, centenas de escolas, milhares de estudantes, então a dificuldade é bem maior. Por outro lado, os dados, né, são mais confiáveis, então a gente aguarda a publicação desses dados. Uma outra área de interesse, que também tem poucos estudos ainda, mas que começa a crescer, é a aplicação para os pais. Então, a gente pode aplicar para os professores, para os colaboradores na escola, para os estudantes, né? E poderia aplicar para os pais também, pensando ainda que a gente chama de parent, né? Do cuidado com as crianças e adolescentes. Então, uma outra maneira de ver esse estudo mostrando resultados promissores, apesar de poucos estudos ainda, melhora na flexibilidade psicológica, né, no cuidado com as crianças, na aceitação e nos níveis de mindfulness. Então, uma outra área de conhecimento a ser expandida na educação. Agora vai ser está sendo divulgada, né, um número especial da revista Mindfulness só sobre a perspectiva do Mindful Parenting, que é um trabalho que o Jon Kabat-Zinn e a sua esposa, né, a Mila, fazem já há muito tempo. Então, quem tem interesse nessa parte, fica o convite para olhar essa edição especial que está sendo lançada na revista Mindfulness, trazendo esses estudos, essa perspectiva do treinamento dos pais. E muitas vezes pode fazer treinamento dos pais e das crianças ao mesmo tempo. Então, tem uma área de conhecimento sendo construída nessa perspectiva. Tem também a perspectiva dos estudantes universitários, que é outro foco de aplicação, que a gente sabe também que estão, né, aquilo que eu falei do burnout, né, então são muitas vezes sobre fatores de estresse bastante importantes, crônicos, agora na pandemia em especial. Aqui mostrando alguns estudos aqui do nosso próprio grupo. A primeira intervenção que a gente fez de Mindfulness, adaptando o protocolo MBSR no Brasil, foi com estudantes universitários, lá na UFSCar, 2009, mostrando que melhora a percepção de estresse, aqui um estudo inicial, né, piloto, e muito interessante, melhora a qualidade de vida em vários aspectos, né, físico, emocional, psicológico, social e também ambiental. Então, eles estavam no mesmo ambiente, mas percebiam o ambiente de outra perspectiva após o treinamento de mindfulness. E aqui o treinamento, como curiosidade, né, foi feito na época de provas, e mesmo assim os resultados foram consistentes. Aqui um estudo da Karen, de mestrado, né, pegando a população também de estudantes universitários, fazendo avaliações neuropsicológicas, mostrando melhora da atenção, diminuição da atenção dividida, e melhora, se conectando com menos impulsividade em estudantes universitários. A gente ainda está publicando os resultados finais, mas até a dissertação já está disponível. Aqui é um grande estudo muito bem feito de colegas da Universidade de Cambridge, a Julieta Galante, que é uma argentina que está lá fazendo o seu pós-doc, onde é um estudo controlado, randomizado, de estudantes, e eles viram, né, que os estudantes que foram sorteados para Mindfulness tiveram menos percepção de estresse, em especial no pós-tratamento, e também em momentos de prova, eles avaliaram nos momentos de prova, e também mais bem-estar, né, no pós-tratamento e também em momentos de prova, mostrando um efeito, né, não só da intervenção para o dia a dia, mas também nos momentos de maior estresse, que são os momentos das provas, os períodos de exames. Lembrando que, né, no ambiente escolar, como eu já falei, né, é muito importante que os professores, né, sejam treinados, e também quando eles forem ensinar, também que eles sejam treinados antes. Então, isso vale para os instrutores de mindfulness, né, como um todo, mas como tem essa ideia, né, da implementação das escolas usando os próprios professores para entregarem as intervenções, é muito importante que a gente comece pela prática pessoal do próprio professor, para que isso tenha mais efeito. Isso foi visto, inclusive, já tem alguns resultados preliminares do Myriad, né? Eu comentei mostrando isso. Quando o professor que era treinado, né, para ensinar os adolescentes praticava mais, os resultados eram melhores.
e os programas de treinamento que fortaleciam mais a prática pessoal do professor também tiveram mais êxito. Então, isso já está sendo mostrado por esse grande estudo que eu contei lá do Reino Unido. Tudo isso, né, como a gente já sabe, na área da saúde gerou uma política pública no Reino Unido e agora na educação também desde 2015. E esse grande projeto que eu falei, né, de Oxford, está incluído, né, nessa direção, foi financiado pelo próprio governo, 6 milhões de pounds, o que é bastante dinheiro, né, se a gente pegar quase 40 milhões de reais, que é muito mais que muitos editais, né, do CNPq, editais grandes do CNPq ou da FAPESP, aqui no caso de São Paulo. Então, mostrando, né, que eles estão investindo realmente nisso e a partir, né, da produção de conhecimento. A gente desenvolveu, está estudando, né, um protocolo para professores em especial, que é o MBHP Educa, a partir do pós-doc da Daniela Oliveira. Já surgiu, né, um livro a partir desse protocolo, das pesquisas iniciais, que é o Mindfulness para profissionais de educação. Quem tiver interesse, então, o livro traz uma abordagem teórica, primeiro, né, do campo de Mindfulness na educação, depois apresenta o protocolo de 8 sessões, adaptado a partir do MBHP, que é o nosso protocolo de promoção da saúde baseada em Mindfulness, mas trazendo alguns elementos que a gente viu a partir dos estudos pilotos, que são importantes para profissionais de educação, em especial mesclando com as práticas de Mindfulness algumas práticas de relaxamento, em especial nas primeiras semanas de treinamento. Partindo né, de uma base teórica que vale para a educação como um todo, né, que o professor pode se beneficiar de práticas de Mindfulness e também de outras ferramentas de habilidade de aprendizado socioemocional, melhorando as habilidades de relacionamento, autogerenciamento do estresse, mais consciência de si mesmo, consciência das relações sociais, levando a tomada de decisão mais responsável, mais consciente. Isso pode melhorar a comunicação compassiva, a gestão consciente da sala de aula, o cultivo de mindfulness e a autorregulação emocional. Então, essas são as bases teóricas do protocolo. E lembrando também, né, que a gente fala muitas vezes de mindfulness mais no nível das habilidades individuais, né, mas a gente entende também que a partir de maior nível, né, de autorregulação emocional, de cultivo de mindfulness, de uma gestão consciente de sala de aula, de uma comunicação mais compassiva, a gente pode melhorar o próprio ambiente. Construindo, né, influenciando uma política escolar de promoção da saúde, professores e colaboradores e gestores mais conscientes podem melhorar o ambiente físico da escola, o ambiente social, promover um maior vínculo com a comunidade de influência da escola. Além das habilidades individuais, habilidade de promoção da saúde de todos os atores, né, professores, funcionários, e maior vínculo também com os outros serviços. Aqui alguns links, outros centros que eu citei, né, do CARE, da professora Tish James, da Mindful Schools, outro centro que trabalha, né, com a questão de Mindfulness na educação, do MISP, do Mindfulness in Schools Project, do Centro Treva, que é outro parceiro nosso lá da Espanha, tem também, né, o CASEL, de aprendizagem socioemocional. Aqui a nossa equipe, né, a gente fez alguns pilotos com o pessoal do Treva, de Barcelona, da Espanha, para poder conhecer mais o campo, influenciou a geração do MBHP Educa, e também a própria Tish James veio ao Brasil e colaborou conosco, né, nossos estudos piloto, depois na adaptação do protocolo. Lembrando que no Brasil a gente tem uma política de promoção da saúde, em geral, e tem em especial um programa que é o Programa Saúde nas Escolas, que prevê a integração entre as unidades de saúde de atenção básica, atenção primária com as escolas para a promoção da saúde. Então, cabe aqui, tem um link, né, uma deixa para a implementação de programas de mindfulness por meio desse vínculo entre a saúde e a educação, um potencial caminho. Então, essa é uma visão geral, né, desse campo de conhecimento. E agora a gente tem um tempinho para as perguntas de vocês. Só levantar a mãozinha aí no Zoom e abrir o microfone. Fernanda?
bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Bom dia. Então, você falou sobre a qualidade dos estudos, né, a importância de um grupo de controle ativo, né, e numa pesquisa, se a gente percebe que está com uma certa dificuldade de conseguir um N satisfatório, o que você acha mais propício? Fazer um grupo de controle ativo comparado com a intervenção baseada em mindfulness? Ou um grupo controle mesmo? Se for possível somente fazer 2 grupos, assim. Depende muito, né, do tipo de protocolo, se ele já tem outras pesquisas, né? Então, na evolução da aplicação do protocolo, em geral, quando a gente está fazendo o ajuste do protocolo, os estudos iniciais, inicialmente, às vezes, você nem coloca um grupo controle, só vê se tem algum impacto na intervenção pré-pós, né, pensando que isso depois que tem algum potencial, mesmo que seja comparando o começo e o fim. Aí depois, um segundo passo seria o controle passivo, né, ver se é melhor do que o tempo, basicamente é isso, né, que às vezes pode melhorar simplesmente com o tempo, ou até respondendo aos questionários. Os próprios questionários geram um pouco de mindfulness, né, sobre a vida das pessoas. E aí um terceiro passo seria comparar idealmente, né, com outro protocolo que seja ativo, né, uma outra intervenção, em especial que seja uma intervenção que a gente saiba que funciona bem, que é o padrão ouro, né? Então, pegando o caso da saúde, seria comparar mindfulness com antidepressivo para pacientes com depressão, né? Então, esse seria o controle ativo e que seja uma intervenção que a gente saiba que funciona bem para poder ver se mindfulness é igual ou superior àquela intervenção já conhecida. Então, vai depender de qual é o protocolo que você está estudando e qual é a fase do estudo, né? A fase da evidência que está sendo levantada. Não sei se deu para entender, Fernanda. Então, acho que sim. Por exemplo, quando o protocolo já está bem consagrado, como o caso, por exemplo, do MBHP, já é um protocolo que já tem uma base. O mais indicado seria, o padrão ouro seria fazer com um grupo de controle ativo. Então, e pode se usar, de repente, um outro tipo de intervenção psicoeducativa, talvez, como grupo controle ativo? Isso seria o ideal. Tá joia. Tá joia? Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Já pode acordar, pessoal. Quem não estava dormindo na apresentação. Oi, Carol, pode falar. Eu acho que eu não deixei vocês se desmutarem. Eu tenho que clicar ali para vocês. Pronto. Marcelo, eu não sei se eu perdi essa parte ou se realmente não tem nada no Brasil para criança pré-escolar, sem ser universitário? Existem alguns estudos iniciais, né? Tem um grupo lá do Sul que fez alguns estudos iniciais num programa próprio, mesclando habilidades socioemocionais com mindfulness, mostrando bons resultados, mas muito pouco ainda, né? A gente tem uma lacuna grande de conhecimento de aplicação para crianças no Brasil, crianças e adolescentes. No mundo inteiro, né? Ainda tem menos, se a gente comparar os estudos na área da saúde, muito menos na educação, muito menos nas organizações. Mas no Brasil tem uma lacuna grande ainda. Esse do Sul, você sabe se é escola pública ou privada? Escola pública. Não sei se tem alguém aqui que participou do estudo, talvez possa contar um pouco mais para a gente. Me fugiu o nome do professor agora, estou ficando velho, estou esquecendo. Mas ele participou já dos nossos congressos, né, já apresentou os resultados. Se tiver alguém aqui envolvido no estudo e quiser contar. Mas então ainda tem poucos. A gente tem aí um grande caminho para estudos, né, nessa área. E, Marcelo, só mais uma pergunta. Os protocolos para criança, tem algum local que ensina eles aqui? Eu não sei. Tem
um instituto que chama Mindful Kids. Eu não sei se eles estão fazendo formação de profissionais, mas a maioria da formação é no exterior, né? No Mente Aberta a gente não tem formação específica para ensinar, né, professores a ensinarem nesse campo. Então, a grande maioria ainda está no exterior. Obrigada. Então, obrigado, Carol. Mais alguém? Luciana? Pronto. Oi, pessoal. Você falou desse Mindful Kids, esses protocolos, você sabe se eles são validados ou não? Eles pegam um protocolo, sei lá, internacional e só traduzem? Você sabe como funciona isso? O Mindful Kids, ou Mind Kids, né? Eu não sei te informar. Não sei se tem alguém que conhece, poderia falar, né, se já tem estudos. E também não sei se foi uma adaptação. Eu sei que ele está sendo bastante implementado nas escolas, né? Tem uma boa experiência de campo. Tá, obrigada. No exterior, sim, né? Se a gente pegar, por exemplo, nem todos também, mas o MISP, ele já tem, né, vários estudos. Esse próprio estudo que eu contei grande, né, do Reino Unido, trabalhou a partir do MISP. Então, nesse campo também falta a gente desenvolver um pouco mais no Brasil, né, testar os próprios protocolos brasileiros. Bom, obrigada. Obrigado, Luciana. Thaís? Oi, Marcelo. Oi. Acho que só para compartilhar um pouquinho, né, isso que você falou, do Mind Kids, ele usa o protocolo da Mindful Schools, que eu conheço a Dani, né, que é a fundadora de lá. Tem também a Degane. Tem também o Educa, com a Regina Migliori. Eu não sei exatamente se é um protocolo validado, mas ela usa muito, né, a base científica. Tem também o que eu ofereço, que é a mágica da meditação, desculpa, que também é com base no Mindful Schools e algumas outras intervenções, né, que se der certo a pesquisa, a gente vai validar também na Unifesp. Então, só para compartilhar um pouco com o pessoal. É verdade, né? Tem o Mind Educa também, né? Que é da Regina, uma excelente profissional. Eu não me lembro, ela estava tentando fazer as evidências, né? Eu não sei se já tem alguma coisa publicada, mas ela parte a partir da experiência dela, né? Nas práticas contemplativas e também como educadora, partindo de outras experiências, mas eu não me lembro se já tem alguma coisa em termos de impacto, né? Mais científico. Então tem um grande campo de estudo, né? Lembrando que a ausência de evidência não é evidência de ausência de resultado. O que falta realmente é a gente começar a estudar mais e ver como é que funciona na nossa população. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, a gente vai passar para a Érica. Tudo bem, Érica? Eu preciso te desmutar, né? Pronto. Isso está certo. Agora deu, né? Deu. Ah. Oi, Marcelo. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? À vontade, Érica. Já se apresenta. Pode Então tá começar. bom. Você quer tentar compartilhar a sua tela? Tá joia. Bom, então eu sou Érica, sou aluna do Marcelo, orientanda de doutorado dele, e vou apresentar para vocês um pouco, sou nutricionista, e vou apresentar para vocês um overview do que a gente tem sobre o Mindful Eating atualmente, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, só um minutinho.
Agora, Marcelo, como é que faz aquele negocinho para ficar só a minha imagem? Eu tenho que dar algum comando? Eu já deixei. Acho que Ah, tá já todo mundo deixou? só te vendo aí, viu? Ah, então tá certo, tá bom. Maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só pegar aqui o meu relógio para eu não me perder na hora. Tá. Então, vamos conversar um pouquinho, né, sobre Mindful Eating. A ideia da gente trazer aqui é só um overview do tema e também o que tem de mais atual em termos principalmente de termos de publicações científicas sobre o assunto, tá certo? Então, Mindful Eating, ele refere-se ao ato de comer com intenção de comer, prestando atenção momento a momento, né? Então, uma coisa que aparentemente é muito simples, mas nem sempre tão fácil de ser executada. Então, antes da gente conversar sobre Mindful Eating, sobre esse movimento todo de Mindful Eating que tem acontecido nos últimos anos, eu gostaria de trazer para vocês um breve mergulho na nossa história, para que a gente possa compreender um pouco melhor a relação do homem com a alimentação ao longo dos tempos, tá certo? Então, vamos lá. Começando lá no Paleolítico, tá certo? Então, o homem naquela época ele se alimentava por meio principalmente da coleta de frutas, raízes e da pesca, da caça, da coleta de mariscos e também do aproveitamento de carcaça de animais deixados por outros carnívoros. Então, nesse momento, o mais relevante da alimentação era a alimentação para a sobrevivência, tá certo? Então, existia efetivamente uma busca por comida para sobreviver. Já no Neolítico, a gente teve um grande salto na nossa relação com a alimentação, com o desenvolvimento da agricultura, da domesticação de animais, o uso do fogo para a cocção dos alimentos, os primeiros contatos com o uso também das ervas medicinais, né? Então, nesse momento, a alimentação ela já era uma alimentação para que a gente pudesse se desenvolver, e a gente sabe como o nosso cérebro se desenvolveu com essas técnicas, né, de cocção de alimentos, de preparo de alimentos, e também a alimentação utilizada para a cura de algumas doenças, algumas patologias, tá certo? Então, já começou ali o movimento de cultivo do alimento, cultivo da comida, não só mais a sua caça ou a sua coleta. Depois a gente tem a idade, fazendo um salto aí, né, para a Idade Antiga. Na Idade Antiga aconteceu a organização e a hierarquização do ato de se alimentar, com o surgimento da gastronomia, então com técnicas de preparo dos alimentos. Então a comida não só mais cultivada e cozinhada, mas também agora com técnica de preparo. Na Idade Média, o que predominava era a economia de subsistência. E nesse momento também foi quando começamos a entender e conseguir pegar um pouquinho mais dos ingredientes culinários para aumentar o sabor dessas preparações. Então é aí que começou as especiarias, as ervas aromáticas, café, chocolate, o chá, né, com o surgimento, principalmente o aperfeiçoamento de tudo isso com as rotas marítimas e terrestres, e o intercâmbio cultural de hábitos, de culinária, de conhecimentos. E aí a gente teve um maior desenvolvimento do nosso paladar. Já na idade contemporânea, a expansão do consumo do açúcar ficou muito evidente, né? Então, isso modificou bastante, né, o sabor dos alimentos, o preparo desses alimentos. As técnicas de fermentação foram aperfeiçoadas, de produção de vinho, cerveja, queijos, a mecanização agrícola, que facilitou também muito a produção de alimentos. Houve agora um estabelecimento de padrões de qualidade de alimentação e o movimento Slow Food, né? Então, aquele movimento de maior sofisticação culinária e de prazer no se alimentar. Aí, nos séculos 20, nos séculos 21, a gente tem uma modernização muito grande, né, da nossa vida humana. A mulher vai para o mercado de trabalho, há o surgimento de eletrodomésticos, a falta de tempo, a indústria alimentar tem um boom no descobrimento, né, dos aditivos químicos culinários,
surgimento dos alimentos ultraprocessados, que são de fácil acesso, né? Surgimento também dos alimentos fast food, que são aqueles alimentos preparados de forma muito rápida e entregues de forma muito rápida, e também surgimento de um comer emocional, né? Então, a gente tem como característica de alimentação nesses últimos 2 séculos o hipersabor, o delivery de comida, essa rapidez no consumo e esse comer emocional. Né? Então, a urbanização, ao desconectar o alimento do seu universo de produção, coloca este alimento num estado de mercadoria e destrói parcialmente o seu enraizamento natural, suas funções sociais e até mesmo seu vínculo com prazer, com qualidade, com socialização e com partilha, né? Então, na tentativa de reduzir essas emoções negativas também produzidas por esse mundo mais frenético, pós-revolução industrial, os excessos na alimentação podem ocorrer para se proporcionar temporariamente conforto e distração de emoções aversivas. Então, a comida usada para combater o estresse, né? Então, eu trago aqui esse estudo de Breuer em 2018 que traz muito isso, né? Quais são as vias de reforço, tanto de afeto positivo como de afeto negativo, nesse comer excessivo, né? Então, a gente tem aqui pistas positivas, pistas neutras e pistas negativas. Pista positiva como comer uma boa comida, que vai deixar a pessoa feliz e relaxada, e aí ela fica com ânsia por comer, né, para ter mais essa sensação de felicidade, de relaxamento, e acaba comendo em excesso, né? Pista neutra, então você vai à padaria e aí de repente você nem estava com tanta fome assim, mas você vê alguns alimentos, né, e aquilo ali te desperta uma ânsia por comer e você acaba comendo em excesso também. E a pista negativa, por exemplo, ele traz aqui a briga com o chefe, ou qualquer outra emoção negativa que você possa ter, te traz um afeto negativo de você estar muito estressado, e para combater esse estado estressado, vem também uma ânsia por comer, e a pessoa acaba comendo em excesso. Então, o afeto positivo, você come para manter aquelas emoções positivas por mais tempo, e o afeto negativo, você come para expelir, maquiar, não ter contato com essas emoções negativas. Certo? Então, esse nosso mundo frenético, né, além do mais, tem trazido muitos prejuízos para a nossa saúde de uma forma geral, né? Principalmente com excesso de peso muito grande a nível global e uma medicalização, né? Então, as pessoas estão adoecendo muito por conta desse comer desordenado, dessa alimentação desordenada, desse estilo mais frenético de vida, né? Então, se a gente pensar em tendências para o futuro, né? O que já se tem aí na literatura, né? Então, a gente tem como tendência de alimentação para o futuro o surgimento de mais alimentos de conveniência, alimentos desenhados, alimentos sintéticos para matar a fome, a proteína texturizada feita a partir de oleaginosas, e filamentos de alimentos também para a confecção de alimentos não convencionais. Então, a gente tem aí a indústria do alimento caminhando muito nesse sentido de produção desses alimentos, mas também a gente tem um movimento muito forte de educadores, principalmente educadores em alimentação, do resgate da cultura alimentar, de promover uma alimentação mais saudável, de fazer com que as pessoas aprendam a respeitar mais os seus sinais internos de fome, de saciedade, de se permitir um prazer alimentar sem culpa, e que aprenda também a gerenciar melhor essas emoções. Então, trazendo, de uma forma geral, uma maior consciência alimentar para todo esse processo, né? Desde do preparo do alimento, da compra, do pré-preparo, preparo do alimento, até o momento de degustação, efetivamente, e descarte desse alimento. Então, aí a gente entra, né, na temática do Mindful Eating, né, desse movimento de comer com atenção plena.
De onde ele surge? Ele surge de uma raiz maior, ele é como se fosse um braço do mindfulness, né? Que é um movimento que a gente já sabe bastante, né? Vocês já viram aí algumas aulas, né? Mas que traz como premissas você prestar atenção deliberadamente, né? Com intenção ao momento presente, sem julgamento, estando ciente dos seus pensamentos, das suas emoções, das suas sensações físicas a cada momento, abrange os processos internos e os processos externos que estão acontecendo com aquela pessoa, promove equilíbrio, escolha, sabedoria e aceitação do que é, do jeito que é. Então, com a prática, a atenção plena cultiva a possibilidade de se libertar de padrões reativos e habituais de pensar, sentir e agir. Então, se a gente for parar para pensar, todo esse movimento mental, né, todo esse estado mental que é produzido a partir do treinamento do mindfulness, ele pode sim trazer repercussões muito positivas para a alimentação, para um comer mais atento, né? Então, a partir disso, surgiu realmente o Mindful Eating, que traz como principais premissas, né, você permitir-se tomar consciência das oportunidades positivas e estimulantes que estão disponíveis ali para você preparar aquele alimento, para você selecionar aquele alimento, e respeitando muito a sua sabedoria interior, que tem muita relação com os sinais internos de fome, de saciedade, né? Então, usar todos os seus sentidos, né? Tato, olfato, paladar, audição, todos eles, na escolha dos alimentos, que sejam ao mesmo tempo satisfatórios e nutritivos para o corpo. E que, de alguma forma, só de você usar todos esses sentidos, você também já começa a se nutrir emocionalmente, e já começa a liberar um estado de maior prazer com a refeição que ainda nem começou, né, a ser efetivamente consumida. Então, você também aprende a reconhecer as respostas a essa alimentação, né? Se você gosta, se você não gosta, se essa alimentação é neutra, mas sem julgamento, sem emitir os julgamentos que atrapalham tanto, né, a nossa alimentação. Por exemplo, o julgamento de, nossa, como isso é gostoso. Eu não quero nunca mais parar de comer isso, eu não consigo mais viver sem isso, isso é muito maravilhoso, né? E aí você se gruda, se apega demais nesse julgamento e aí acaba aumentando um comportamento que talvez o seu corpo, a sua sabedoria externa já esteja dizendo para você que está na hora de parar, né? Então, você torna-se mais consciente desses sinais físicos, de fome e de saciedade, principalmente também, né? De perceber o seu estômago já ficando cheio, perceber que você já está se nutrindo, já está nutrido, para que você possa orientar as suas decisões, tanto a decisão de quando começar a comer, pela classificação da nota da sua fome, o entendimento de que tipo de fome você está naquele momento, como também a decisão de parar de comer, né? A que ponto é relevante para que eu pare de fazer a minha alimentação. Então, como que o mindfulness ele pode contribuir em comportamentos alimentares disfuncionais? Eu já falei alguma coisa, né? Mas vou trazer um pouquinho mais, né? Detalhando um pouquinho mais esse comer principalmente exagerado, né? Em pessoas com sobrepeso e obesidade. Então, existem mais ou menos 2 estilos alimentares inadequados, que é a alimentação excessivamente restrita, que é essa prática desordenada das dietas, essa mentalidade de dieta que está muito forte na nossa sociedade, na nossa cultura, muito estimulada pelas mídias, né, pelas redes sociais, por todos os veículos de comunicação, que meio que induz as pessoas a estarem sempre em restrição, sempre em dieta, né, uma dieta restritiva, e também, junto com isso, uma desinibição da alimentação, seja ela emocional ou externa. Então, por um gatilho emocional, que pode ser um gatilho positivo ou negativo, né? Um afeto positivo ou negativo, então, algo muito maravilhoso que aconteceu ou algo muito negativo que aconteceu,
ou até mesmo uma pista externa, que é essa questão de você olhar, de você ver algum alimento que te desperta, né, um interesse muito grande em se alimentar. Então, tudo isso faz com que você se desiniba e que você decida se alimentar, por exemplo, mesmo sem estar com fome. Né? Então, esses dois mecanismos, eles vão se retroalimentando. Então, normalmente você começa, né, com a restrição, e essa restrição ela te traz redução de prazer, essa restrição ela te traz aumento de desejo, né? E essa restrição, com o passar do tempo, se torna insuportável e você acaba, por conta de pistas, né, emocionais ou externas, se desinibindo e gerando culpa e muito sofrimento psíquico. E quanto mais culpa eu tenho, mais eu restringo a minha alimentação e mais eu tenho descontrole alimentar e mais culpa eu tenho. Então, a gente escuta muito, né, as pessoas falando desse ciclo, falando desse sofrimento psíquico causado pela alimentação, por uma alimentação que não tem muita consciência, né, que não está prestando atenção no que está acontecendo naquele momento. E aí o desejo, ele vai ser o principal, digamos assim, né, gatilho para essa alimentação desinibida. Eu vi ou eu estou sentindo algo, então eu desejo o alimento. Eu quero porque eu tenho uma memória de que aquele alimento me traz sensações positivas, me traz bem-estar. Então eu desejo e eu quero a qualquer preço consumir um alimento, né? Então, o que a gente pode, dos mecanismos de mindfulness, como o mecanismo de mindfulness pode atuar nesse desejo, né? Então, em vez de mudar, suprimir, resistir ou evitar esses desejos, a atenção plena ajuda as pessoas a aceitarem que esse desejo aconteceu e, paradoxalmente, se aproximar, né, dos pensamentos, das emoções, das sensações corporais, dos impulsos que são desencadeadas por meio desse desejo. Então, o convite é reconhecer que tudo isso aconteceu e aceitar que tudo isso está acontecendo, sem julgamento, né? Então, isso permite que os indivíduos, às vezes, acabam descobrindo como esses desejos normalmente levam eles a agir de forma impulsiva, de forma não consciente, e aprendem a utilizar esse sistema, né, baseado em recompensas para obter um domínio sobre esse sistema e não ser sequestrado por ele, né? Então, aqui a atenção plena pode levar a reduções dos desejos ao longo do tempo, através da extinção do desejo, ao invés da supressão desse desejo. Então, falando agora dos programas de Mindful Eating, né? Então, a gente tem 3 principais programas de Mindful Eating atualmente, né? O primeiro dele é escrito pela Jean Christeller e depois ela fez uma parceria com a Andrea Lieberstein. Então, a Jean Christeller é uma psicóloga que começou a trabalhar na Universidade de Yale com pacientes que tinham um comer, né, desordenado, e ela teve contato com o Jon Kabat-Zinn, com todas as práticas meditativas do Jon Kabat-Zinn, e ela entendeu que valeria a pena investir, né, nessa combinação, né, de um programa que fosse direcionado mais especificamente para a alimentação. Tá certo? Então, o programa dela é intitulado Mindfulness Based Eating Awareness Training, né, com a sigla MBEAT, e ela tem elementos, né, esse programa ele tem elementos do MBSR, do Jon Kabat-Zinn, e da terapia cognitivo-comportamental. Ele tem 12 semanas. Então, ela e a Andrea, né, elas têm cada uma um livro publicado e tem artigos, né, referentes ao seu programa. Char Wicking e a Chosen Base também se uniram, né? A Char Wicking, também psicóloga, a Chosen Base, médica, pediatra, e eu acho que ela chega a ser ela é budista, mas uma monge budista, né? Então ela tem as práticas budistas muito fortes, a tradição Zen muito forte, né? E elas também desenvolveram um programa
Mindfulness Eating Conscious Living, MECL, baseado no NBSR e no NBCT. Desenvolveram, assim, um programa de 8 semanas. E elas têm esses livros publicados. E a Lynn Rossi, em 2007, com um programa chamado Eat for Life. Lynn Rossi também é psicóloga, e ela também se apoiou no MBSR, então vejam vocês que todos eles têm o esqueleto do MBSR, e ela trouxe elementos do Intuitive Eating e da Yoga, porque ela é professora de Yoga há muito tempo, e desenvolveu um programa de 10 semanas. Então, ela publicou um livro em 2007, tem um artigo, alguma publicação, e agora, em maio, tá, acabou de lançar recentíssimo esse novo livro dela, tá certo? Que já está disponível na Amazon, para quem quiser adquirir. Então, falando um pouquinho sobre o programa, né, do MBEAT. As 10 semanas iniciais que fazem parte do curso tratam dos temas da sabedoria interna e interna, de mini meditações sobre consciência alimentar, sobre caloria dos alimentos, fala sobre a respiração, sobre atividade física, satisfação do paladar e o toque de autocura, então tem também elementos de compaixão no programa, né? Consciência da plenitude alimentar, das escolhas conscientes, do perdão. Tem o movimento de integrar essa sabedoria interna com a sabedoria externa, uma alimentação, escolhas conscientes e uma refeição comunitária, então um momento só para tratar esse assunto. Traz também um pouco do mindfulness do movimento, né? Então movimentos conscientes e abordagem das emoções. Trata também do estresse, do sofrimento, da alimentação, de valores de vida, e também quebrando a cadeia da fissura alimentar e conectando-se a si mesmo e movendo-se. Além dessas 10 semanas, ela tem mais 2 encontros de manutenção que acontecem mensais, depois dessas 10 semanas direitinho, seguidas. O MSL, né? Então, ele tem 8 semanas e os temas mais relevantes, né, trabalhados em cada semana são o que é mindfulness, por que e como aplicá-lo à alimentação, abrandar e pausar a fome, plenitude e satisfação, identificando padrões condicionados em torno da alimentação, emoções e consciência corporal, comida e a sua relação com o humor, o desejo, né, que eu já falei um pouco, e trabalhando a fome do coração. Então, todos eles, né, falam muito desse contato íntimo com o alimento e das sensações da gente se permitir sentir o prazer, né, se permitir tirar o máximo de prazer possível daquela refeição. E o último programa da Lynn Rossi, Eat for Life, tem 10 semanas, né? E aí ele trata da introdução ao Mindful Eating, da conversa com o corpo, da forma de equilibrar as 3 sabedorias alimentares, pensamentos sobre comida, descobrir realmente de que você tem fome, se é realmente uma fome física ou se é uma fome emocional, apoiando a saciedade e a satisfação, tornando-se fisicamente ativo, tornando-se um comedor consciente, respeitando, apreciando seu corpo e, finalmente, comer para a vida toda. Certo? Então, esse é mais ou menos a estrutura dos 3 programas mais importantes que a gente tem sobre Mindful Eating. E agora trazendo um pouco da literatura científica, né? Então, se você jogar no PubMed, por exemplo, o tema, você vai ver que já existem atualmente 583 estudos publicados sobre o assunto. E aí eu vou trazer para vocês, essencialmente, revisões sistemáticas, tá certo? Começando com essa em 2017, que trata sobre o tema de mindfulness, mindful eating e intuitive eating na mudança dos comportamentos alimentares. Então, ele quis trabalhar ali com efetividade e associar quais são os potenciais mecanismos de ação desses elementos. Então, ele incluiu aí 69 trabalhos que tiveram todas essas intervenções aqui. Então, notem que alguns tiveram intervenções misturadas de Mindful Eating com outros programas e outros apenas o Mindful Eating.
e outros programas, né, utilizados aí que a gente chama de BMI, né, que são as intervenções baseadas em mindfulness. Então, o que eles encontraram? Né, que eles encontraram que as intervenções analisadas, elas parecem ter mais sucesso na redução da compulsão alimentar, independente do peso. Houve também uma redução da ingestão emocional e da alimentação em resposta a sinais externos. Os sinais externos são aqueles, né, que você olha, você vê, e você entra em contato com aquele alimento e acaba se desinibindo. Indivíduos com sobrepeso, o impacto das intervenções na redução do peso foi misto, então não tem uma definição muito clara sobre esse impacto no peso. E pode ser que a atenção plena e a alimentação consciente tenham um papel a desempenhar na prevenção do ganho de peso, mais na prevenção do ganho do que na perda, né? Essas intervenções resultaram numa mudança positiva de hábitos alimentares e na quantidade de alimentos consumidos, e também eles incentivam que essa abordagem de alimentação consciente, né, seja direcionada para o público em geral, tá certo? Incluída em conselhos, em guias alimentares, e que se traga realmente esse assunto, né, de uma forma governamental, inclusive, de uma forma mais ampla. Então, vejam que de 2017 para cá, isso já tem acontecido, a gente já tem visto isso, né? Ainda falando sobre comportamento alimentar desordenado, agora essa revisão de 2020, né? Então, demos um pulo aí de 3 anos, e quais foram os efeitos dessas intervenções baseadas em mindfulness no tratamento, né? Então, essa revisão, ela trouxe 9 artigos, desses 9, 4 tinham alguma algum programa de mindful eating de uma forma isolada, só ele, ou combinada com outras abordagens, certo? E o estudo conclui que as MBIs, né, que são as intervenções baseadas em mindfulness, podem aumentar a autorregulação alimentar, melhorar a capacidade de tolerar o sofrimento e impedir comportamentos disfuncionais psicologicamente induzidos, gerando, assim, diminuição nos comportamentos alimentares problemáticos. E que elas são promissoras como um tratamento complementar, coadjuvante, para vários outros tratamentos, né, de comportamento alimentar desordenado e de distorção de imagem corporal também. Então, eles trazem esse destaque, né, dizendo que a prática clínica poderia dar mais atenção para essas intervenções. Falando agora sobre compulsão alimentar. Então, a gente tem essa primeira revisão de 2015, com 19 artigos, que viu diversos tipos também de intervenções, MBSR, MBCT, adaptadas para alimentação, o MBIT, DBT e ACT. Então, essas intervenções baseadas em atenção plena para reduzir compulsão alimentar obtiveram efeitos grandes ou moderadamente grandes, de uma forma geral. E parece que as intervenções parecem ser menos efetivas e eficazes em indivíduos sem compulsão alimentar significativa. Então, mostrando, né, que existe uma tendência de que esses programas eles tenham melhor eficácia com pessoas que têm um comer alimentar transtornado. Agora, em 2019, né, então esse artigo aqui trouxe os mecanismos e os moderadores em mindfulness no tratamento da compulsão alimentar. Então, foi uma revisão que pegou 39 artigos, sendo que desses 39, 10 abordavam as intervenções baseadas em mindfulness, né? Ele chega às conclusões de que as terapias baseadas em mindfulness e aceitação são promissoras para o tratamento de bulimia nervosa e compulsão alimentar, mas a avaliação dos mecanismos e moderadores é crucial para aprimorar o estudo de eficiência e eficácia do tratamento. Então, é importante entender quais são os mecanismos para se criar programas que atuem diretamente nesses mecanismos. Poucos estudos relataram os moderadores de resultado, dizendo que isso impediu um pouco a identificação dos possíveis subtipos de indivíduos para os quais essas intervenções são mais úteis.
mas que, no geral, são necessárias mais pesquisas comparando, né, esses mecanismos, esses moderadores de mindfulness para bulimia nervosa e compulsão alimentar, aos tratamentos com maior suporte empírico, por exemplo, a teoria cognitivo-comportamental. O que mais? Intervenções por meio eletrônicos. Então, essa revisão de 2018, ela trouxe uma busca sobre intervenções voltadas para o comportamento alimentar, feitas de forma eletrônica, de forma virtual, né? Então, eles encontraram 21 artigos, trazem como ponto forte do estudo, né, ser a primeira revisão a examinar essas intervenções eletrônicas baseadas em mindfulness para a redução de peso, e disse que elas parecem ajudar efetivamente na redução do estresse. Então, esse foi o principal resultado deles, que o que mais deu relevante, estatisticamente falando, foi a redução do estresse, gerada nos pacientes pela utilização desses programas eletrônicos. Tá certo? Então, também parece que as intervenções baseadas em mindfulness para a redução do peso podem ser entregues de forma eletrônica, mas devido aos poucos estudos identificados, não foi possível chegar a conclusões sobre a sua eficácia geral. Até a presente data também, né, em 2018, não existia uma intervenção baseada em mindfulness para a redução de peso feita por meio de dispositivo móvel, somente por meio de dispositivo móvel. E eles sugerem a criação de uma nova área de pesquisa, que eles até já deram uma sugestão de nome, que seria intervenções móveis baseadas em mindfulness para a redução do peso. Deixa eu dar uma olhadinha. E falando em relação aos estilos de apego, né? Então, essa revisão de literatura trouxe em relação ao apego inseguro, né? Como que esse apego inseguro pode levar a sintomas alimentares, tá certo? Então, foi uma revisão de 21 artigos. Os resultados ampliam achados anteriores, mostrando que os apegos inseguros, eles desenvolvem uma série de mecanismos psicológicos essenciais, como desregulação emocional, sintomas depressivos, insatisfação corporal, neuroses, perfeccionismo, baixa atenção plena e alta comparação social, isso levando a uma maior vulnerabilidade para uma alimentação disfuncional. E aí ele sugere, né, que sejam necessários novos estudos longitudinais para esclarecer melhor a interação desses mediadores entre o apego inseguro e os sintomas alimentares. Falando agora sobre emagrecimento, sobre perda de peso. Em 2019, essa revisão ela trouxe que os programas de Mindful Eating têm resultados semelhantes aos programas de redução de peso. Então, ela encontrou 10 artigos, incluindo apenas artigos cujo desfecho primário era perda de peso, e ele trouxe evidências de que o Mindful Eating não é apenas uma opção factível para a perda de peso, mas também uma alternativa equivalente a abordagens dietéticas de restrição calórica padrões. Ele traz como limitações, né, a presença de amostras desequilibradas quanto ao sexo, sendo predominantemente sexo feminino, quanto à origem desses povos, também predominantemente caucasianos, local, realizado em países desenvolvidos, e o baixo tempo de intervenção, de mais ou menos 5 meses e meio. Com relação agora à ingestão alimentar em pacientes sem transtornos alimentares, né? Eu tinha falado daquele artigo lá em 2017, que lá ele já sugeria que as intervenções de Mindful Eating, elas tinham efeitos mais promissores em pessoas com comer alimentar desordenado. Então, essa revisão que saiu agora, nesse ano, 2021, de 13 artigos, desses 13 artigos, 8 foram protocolos de Mindful Eating e 5 de Intuitive Eating, todos eles ensaios clínicos randomizados, e eles encontraram poucas diferenças significativas entre os grupos, certo? Então, essas poucas evidências sugerem que as intervenções de Mindful Eating e de Intuitive Eating influenciam a ingestão de energia ou a qualidade da dieta. Então, mas para tirar conclusões fortes sobre esse efeito na ingestão alimentar, pesquisas futuras
precisam ser mais utilizadas, né? Usando projetos de estudo com alto rigor, tá certo? Então, não tiveram diferenças significativas entre as intervenções e os grupos controle ativo, principalmente. E, para fechar, eu trago aqui para vocês um grande estudo, né, que está sendo conduzido pelo Mente Aberta, de Mindful Eating aqui no Brasil, né, conduzido pela Vera Salvo, tá certo? No Sistema Único de Saúde. Então, esse aqui é apenas o protocolo de pesquisa, a gente ainda não tem a publicação dos resultados, tá certo? Então, um ensaio clínico randomizado com 240 mulheres com sobrepeso e obesidade usuárias do SUS, aqui em São Paulo, e teve esse diagrama de planejamento, né? Grupo de intervenção usual, um grupo com intervenção usual mais o MBHP, que é o de promoção da saúde, e um grupo de intervenção usual mais o MBEAT. Tá certo? Essa intervenção usual foi classificada como atividades em grupos para promover uma alimentação saudável e exercícios físicos, terapia comportamental, farmacoterapia ou prescrições por nutricionistas, se forem necessárias, né? Se tiverem sido necessárias. Então, estamos ansiosos para ver os resultados desse estudo, né? Ele tem como desfecho primário as variáveis que indicam a melhoria no comportamento alimentar, que são 2 escalas. Desfechos secundários, maior autoconhecimento, percepção de gatilhos emocionais por excesso de comida, aumento da compaixão, melhoria no autocuidado e melhor adesão ao tratamento, melhora no estado nutricional e melhora nos exames bioquímicos. E também foram realizadas análises qualitativas por meio de grupos focais. Então, resumindo tudo isso, né, que eu tenho trazido para vocês, as nossas práticas alimentares, elas têm ocasionado o surgimento de excesso de peso, de doenças crônicas, de mudanças climáticas e de sofrimento psicológico. A humanidade sempre mudou a sua forma de se relacionar e de lidar com o alimento e as suas práticas alimentares, pelo que a gente viu lá naquela breve história. Então, talvez nós estejamos em mais um momento de mudança, de fazer mais uma guinada na nossa forma de se relacionar com a alimentação. O Mindful Eating é, então, portanto, né, de uma forma geral, um movimento que visa a reconexão, né, dessa sabedoria inata que a gente tem de fome e de saciedade, visa a libertação de padrões reativos aos alimentos, visa a nutrição não apenas do corpo, mas também do coração, né? Capacitação para que a pessoa faça escolhas mais saudáveis, sem sentimentos de privação. Relacionamento, né? Então, aumenta essa consciência de relacionamento com outras pessoas e das suas relações com outras pessoas. Uma mudança de controle, né? Do controle externo para a sabedoria interior do corpo. Então, você muda essa sua relação com o desejo e se apropria mais da sabedoria interna do seu corpo, né? Interior do seu corpo. De uma forma geral, ele vai buscar que a gente faça esse resgate do prazer em comer com atenção, no momento presente e sem julgamento, né? E aí eu trago para vocês uma última revisão aqui de 2020, que fala exatamente sobre o prazer, né? Se as intervenções que se apoiam no prazer em comer, se elas são capazes de melhorar o comportamento alimentar. Né? E eles encontraram que sim, diversas intervenções, não só as de Mindful Eating, mas que visam essa busca do prazer em comer, elas podem levar a uma dieta de melhor qualidade, podem trazer as pessoas para tamanhos de porções, escolhas de tamanhos de porções mais saudáveis, uma maior percepção do sabor e do gosto por alimentos saudáveis, um maior interesse em melhorar as suas habilidades culinárias e uma menor desinibição, uma menor neofobia alimentar e uma menor agitação alimentar. Certo? Então, já existem evidências científicas que balizam a sua utilização para a melhoria do comportamento alimentar, inclusive para o transtorno da compulsão alimentar periódica. Né? E espera-se que cada vez mais estudos bem delineados sejam conduzidos para aumentar o conhecimento e o poder de atuação dos profissionais de saúde nessa promoção de hábitos alimentares saudáveis e, consequente, melhoria dessa relação da população com a alimentação.
Então, as referências bibliográficas e aqui são os meus contatos. Muito obrigada, pessoal. Deixa eu compartilhar. Muito obrigado, Érica. Parabéns pela apresentação. A gente também tem um tempinho agora para as perguntas, é só levantar a mão. Estou à disposição, pessoal, que despertou de dúvida, de curiosidade em vocês. Já conheciam o Mindful Eating? Foi novidade? Vou poder aplicar agora na hora do almoço, né, Érica? Exatamente. A gente pode fazer uma breve prática de consciência da fome, se vocês quiserem, antes de terminar. Para que a gente faça essa pausa. Aqui no chat só elogios, viu, Érica? Parabéns. Obrigada, pessoal. Hércules, pode falar. Estou desativado? Bom, primeiro agradecer mesmo, né, Marcelo e Érica. É uma imersão, assim, assuntos tão complexos, né? Mas eu ia aproveitar um pouco, Érica, para fazer uma pergunta, assim, sobre tua pesquisa, né? Você trouxe o Mindful Eating, assim, de um modo geral, mas como também tive o privilégio de ler teu projeto e estar acompanhando tua pesquisa, se você puder falar um pouquinho para a gente também, né, sobre o trabalho com pacientes pós-bariátricos, né, e como que você tem visto aí a aplicação do protocolo e os efeitos dele. Tá joia. Combinado, obrigada pela pergunta. Então, no meu doutorado, eu não estou trabalhando diretamente com Mindful Eating. Eu estou trabalhando com pacientes bariátricos que tiveram um reganho de peso, mas a minha pesquisa está mais voltada para as intervenções baseadas em mindfulness, né, e intervenções baseadas em compaixão e autocompaixão. E quais são os impactos disso no comportamento alimentar desses pacientes. E por entender também que eles têm essa descompasso, essa desconexão do corpo com a mente, até mesmo por terem feito uma redução de estômago, né, por não se conectarem direito com esse órgão, né? Então, a nossa pergunta de pesquisa é justamente isso: será que trazer toda essa consciência, né, e toda essa autocompaixão, principalmente porque o paciente que tem um reganho de peso, né, então aquele paciente que tenta várias vezes um sucesso na sua redução de peso e fracassa, é um paciente que tem muita culpa e tem um pensamento muito autodestrutivo, né? Eu trabalho com pacientes com obesidade há quase 20 anos, e o que eu percebo é muito isso, né? Então, já que eu errei, eu não presto, eu não sou capaz, tudo aquilo que as pessoas dizem sobre mim é verdade, eu sou um sem vergonha, e assim começa uma autodepreciação muito grande, e isso acaba paralisando em relação à mudança de comportamento. Então, por isso também a gente vai trazer o programa de compaixão e autocompaixão, para verificar se isso é suficiente para ajudá-los a terem maior força para agir em relação à sua mudança de comportamento alimentar. Ok. Nenhuma pergunta a mais? Acho que o pessoal já quer fazer o teste no almoço, viu, Érica? Está querendo fazer a prática. Pode conduzir uma prática, então, Érica. Você propôs? Então, vamos lá. Nenhuma dúvida mais? Tudo certo? Todo mundo direitinho?
Então, nós vamos fazer uma prática breve, que está incluída no programa do MBIT, tá certo? De consciência da fome. Então, para isso, eu queria que vocês adotassem uma postura estável, ereta, confortável, de preferência com as costas desencostadas da cadeira, com os pés bem apoiados no chão, sem sapatos, se possível, né? Nós aqui nesse mundo virtual, às vezes, estamos sem sapatos, né? Então, que vocês se sentirem confortável para fechar os olhos, podem fechar os olhos ou deixá-los semicerrados em direção ao chão. As mãos apoiadas sobre as coxas. E nesse momento, vá fazendo algumas respirações mais profundas, porém sem esforço, apenas permitindo que o ar entre e saia pelo seu corpo. Permitindo que o estresse saia a cada respiração, notando se há algum momento de estresse, alguma percepção de algum estresse, você possa liberar na expiração, inspirando a abertura e expirando essa liberação do estresse. Deixando a sua respiração se autorregular e encontrar o seu ritmo natural. E quando se sentir pronto, vá direcionando a atenção para o seu estômago. E tentando fazer uma classificação de quão faminto você se encontra agora. De 0 a 10. Sendo 0 a ausência de fome. E sendo 10 uma fome extrema, desconfortável. Veja se você consegue dar uma nota para a sua fome nessa escala de 0 a 10 agora. E depois veja se é possível você responder a você mesmo como você soube disso. Quais são os elementos que você tem para chegar a essa conclusão de que essa é a nota da sua fome? E pouco a pouco vá novamente se conectando com a respiração. Um ar que entra e sai pelas narinas. Reconhecendo novamente a sua posição no espaço onde você se encontra. Talvez fazendo alguns breves movimentos com os pés ou com as mãos. E vai se preparando gentilmente para terminar essa prática. Abrindo os olhos quando se sentir confortável para isso. Alguém gostaria de partilhar o que notou nessa prática? Como está a nota de fome de vocês? Como é que vocês descobriram isso? Marcelo, eu acho que o Ivan levantou a mão. Olá, tudo bem? Tudo bom, Ivan? Essa perguntinha final agora me trouxe um insight. Como você descobriu? E nesses segundos, eu pude avaliar que racionalmente eu tenho um hábito de horário, de alimentação,
E isso baseou, dando um número também, mais de 70% da minha decisão de dar uma nota para a minha sensação de fome. E os outros 30% foi uma verificação que eu fiz do meu próprio estômago, né, do que eu estava sentindo, desse relacionamento com esse órgão e com o meu corpo. Então, para mim, isso foi surpreendente. Aqui e agora. Perceber que minhas decisões, muitas vezes, são baseadas nos meus hábitos. Que horas eu comi, o que eu comi, que horas são agora. Depois de fazer toda essa análise que eu fui perceber o meu corpo. Muito obrigado, Érica. Não tinha essa percepção. Eu que agradeço a partilha, Ivan. A Chosen Base, no programa dela, ela traz os 9 tipos de fome que a gente tem, né? Então, dizendo que a gente tem fome de olho, fome de nariz, fome de ouvido, fome de boca, fome de estômago, fome celular, e que a gente tem a fome de mente, que é justamente essa que você está trazendo, né? Aquela que você decide que está com fome por conta da hora, que você está acostumado a comer naquela hora, então você está com fome, né? Então, que bom que você possa acolher e refletir um pouco mais sobre isso. Não. Se não tiver mais uma pergunta, então, vamos encerrando. Muito obrigado, Érica, pela aula, por ter aceito o convite. É isso, é sempre Obrigado um prazer vocês. imenso. Parabéns. Obrigado a Parabéns todos para que... você também, Marcelo, aula excelente. Obrigado. Parabéns para vocês, alunos, que estão se empenhando, que estão estudando, que estão querendo aprender mais sobre essa temática tão linda. E que Legal, vocês possam aulas... comer com atenção plena, né? Hoje, respeitando nem precisar, a fome. Né? O pessoal está sem fome, pelo que eu vi. E a sociedade de vocês. Então, tá, joia. Obrigada. Obrigado, pessoal. Então, essa aula vai estar gravada depois lá no nosso YouTube, vocês vão poder acessar as 2 aulas. E o nosso próximo encontro é no dia 14 de junho, e a gente vai abordar 2 temas novamente, mindfulness e dor crônica, e mindfulness e uso abusivo de substâncias, álcool e outras drogas. Então, fica o convite para vocês estarem aqui também no dia 14 de junho, daqui a um mês aproximadamente. Então, uma ótima semana para vocês, um bom dia, até a próxima. Obrigado.